Olá, pessoal! Hoje aqui quem está falando é a Priscila Biela, sou sócia diretora da Ágil Escola de Negócios, junto com o Ronaldo Vitória. E hoje nós estamos aqui para mais uma live semanal Ágil. Você que está aqui acostumada a receber e ter a live conduzida pelo Ronaldo, hoje quem está aqui é a Priscila Biela, que normalmente está no back-office, conduzindo aí a produção dessas lives e desses programas. Então, hoje eu estou aqui com o Ronaldo. O tema de hoje é home office. E nós vamos falar um pouquinho, né? O Ronaldo vai trazer para a gente um pouquinho dos desafios e as dicas, né? Para profissionalizar essa nova modalidade, esse formato que aí provavelmente veio para ficar, né? Então, como que o Ronaldo vai trazer algumas dicas e algumas formas de como a gente profissionalizar esse modelo. Bom, Ronaldo, seja bem-vindo aqui hoje como facilitador da Ágil. Vou passar a palavra para você falar um pouquinho conosco. Legal, Priscila Biela, muito obrigado pela oportunidade, né? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje aqui como facilitador da Ágil, né? Normalmente aí fazendo um pouquinho do trabalho aí que a Priscila está fazendo, batendo esse papo com os nossos facilitadores. É um grande prazer, inclusive a primeira vez aqui hoje como facilitador, hein? Então também o desafio aí é grande. Muito obrigado aí pela oportunidade e pela sugestão do tema que a diretoria de marketing aí encaminhou, né, para nós. E no meu caso, com a especialidade de administração, eu trouxe aí um conteúdo para gerar reflexão, fazer aí algumas provocações. Tudo bem? Show de bola, Ronaldo. Bom, esse é um tema que está muito, querendo ou não, o sonho de muitas pessoas é fazer o seu trabalho em home office, né? Mas o que muitas pessoas, muitas vezes, não esperam são justamente os desafios que vão encontrar no meio do caminho, né? E por quanto tempo elas suportam fazer o trabalho nesse formato, né? Então, eu vou passar a palavra para você mesmo, para você trazer aí toda a sua bagagem. Você tem muita experiência, a gente já conversou muito a respeito desse assunto, e eu não vou tomar o seu tempo falando aqui o que eu acho, eu vou passar a palavra para você. Então, eu queria que você, assim, começasse, né? Porque aí você, que já está acostumado, você deslancha, mas eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que você pensa, né, a respeito do trabalho no formato home office, e como que você vê essa modalidade no futuro próximo, né? Porque as coisas elas estão se transformando dia após dia. Legal, Priscila. Olha só, fica à vontade aí, né, para comentar e perguntar. Eu estou aqui para justamente tentar ajudar aí o nosso público aí da Ágil de alguma forma. Inclusive, só para reforçar aí, para quem não me conhece, a Priscila falou um pouco aí a respeito da minha experiência. Eu tenho 35 anos de mercado empresarial, né, atuando em alguns segmentos, níveis operacionais, tático e estratégico, e a minha formação acadêmica é de base na administração de empresas, passagem aí pelo marketing, né, estratégico, e gerenciamento de projetos, além aí de alguns cursos também de aperfeiçoamento, o que me dá um pouquinho aí, talvez, de bagagem para a gente estar batendo esse papo aqui hoje a respeito desse novo elemento aí, né, dessa nova variável, podemos também considerar assim, o home office, né, no caso. O que eu penso a respeito. Eu trouxe aqui uma proposta, no caso, para vocês hoje que estão acompanhando a nossa live semanal ágil, uma proposta de reflexão, fazer aí a provocação. No caso aí o meu parecer, né, a minha visão sobre esse assunto, claro, com base em experiência, boas práticas, lições aprendidas. Então, nós decidimos trazer aí alguma coisa para gerar aí essas provocações. E o que eu penso, né? Você até comentou a questão no início aí da sua fala, o home office, algo tão falado, é positivo, negativo, é tudo isso aí mesmo que você está citando, tá? Lá atrás, só para resgatar um pouco, no início da pandemia, né? Da questão aí do Covid-19, lá em março, começamos a discutir começou a estar presente esse tema cada vez mais do home office. Você há de lembrar, né, Priscila, e vocês todos que estão acompanhando,
que se falava, quando começou a falar dessa necessidade pela questão do isolamento ou do distanciamento social, assim, foram muitas críticas, né, no início, a todos criticando, não, mas isso não é possível, imagina, isso não vai ter como acontecer, não dá para acontecer, bababá, e todas essas coisas. E, logicamente, que depois, com o tempo, você notou que isso foi criando uma aderência, e mais ao final agora, um pouco, né, não totalmente, mas um pouco ao contrário, né? Hoje você ouve aí empresas de portes diferentes falando, citando que talvez adote o home office de forma definitiva. Você vê casos aí de empresas que falam, né, e realmente trabalharam dessa forma, acabaram com postos de trabalho, estrutura física no caso, porque esses colaboradores, funcionários em geral, eles estão atuando no home office, estão atuando em casa. Então, assim, na realidade, não tem certo ou errado, tá? A minha visão, o meu ponto de vista, já começa por aí. Não tem certo ou errado, e dentro dessa contextualização que eu fiz agora para resgatar, o pessoal que acompanha aí a Ágil, né, já há algum tempo, o nosso painel Dica Ágil do Dia, que um professor da escola vem aqui todo dia trazer uma dica, tá lá disponível no YouTube, vocês podem dar uma olhada lá. Eu gravei uma dica, inclusive você deu apoio na ocasião como diretora de marketing da escola, a dica #27, ou seja, hoje nós estamos na dica 120, essa foi a 27, ela foi gravada no dia 25 de maio, e lá nós falamos o seguinte, né? Nós provocávamos sobre essas tais oportunidades. Imagina, lá em maio só se falava de oportunidades, e nós provocávamos a respeito dessas oportunidades tão faladas ali na ocasião, só que nós também provocávamos sobre os riscos existentes, né? E que poderiam surgir mais à frente. E o mais à frente seria hoje, né? Que não seria, assim, só coisas positivas, que também nós teríamos aspectos, situações negativas, né, lições aprendidas aí, talvez não tão positivas assim, negativas, que extrairíamos, no caso, dessa questão do home office. E nós pedíamos lá também, eu me recordo bem, até fiz algumas anotações aqui, que os gestores, no caso, empresários em geral, eles pensassem, no caso, e analisassem sobre essa questão, né, todos os cenários aí, situações possíveis, no que diz respeito a transformar tudo no home office, como já era falado lá em maio, né? Então, lá em maio, nós já fazíamos aqui na Ágil, Escola de Negócios, esse tipo de alerta. Nós nos referíamos, no caso, aos resultados, né? A questão da produtividade, que nós vamos falar já, a capacidade de produção do prestador, do funcionário, do colaborador em geral. E aí, para rechear realmente, né, um tema bem legal esse, sobre essa questão do histórico, dessa dica que nós trouxemos aqui pela Ágil lá em maio, nós falamos que o empresário, os gestores de RH, eles tinham sim que considerar alguns aspectos muito importantes quando da tomada de decisão. Vou para o home office primeiro, porque era uma necessidade, tiveram que se ajustar, muitos já estavam preparados, outros não estavam nada preparados e sofreram mais. Depois, vou manter o home office, por quê? Né? Não há mais necessidade de manter tudo, mas eu gostei, eu não gostei, resultado. Então, a provocação era para fazer essa análise, mas não só a análise que envolve os aspectos financeiros. A nossa proposta na ocasião era para que fossem analisados também aspectos como a função, a atividade, o perfil e a condição, no caso, de estrutura, no caso, né, para esse home office, pós o isolamento, nós falávamos. Então, se você olhar aí, olha só, não é só uma questão financeira, né? É lógico que a questão financeira, ela também é muito importante, mas até quando essa conta vai fechar, se eu olhar só para o financeiro? Então, a nossa proposta da Ágil lá em maio é que o gestor de RH, o empresário, quando fosse decidir, ele olhasse para a função que aquele profissional, colaborador, funcionário, né, o CLT no caso, ou mesmo um prestador de serviço que tem um contrato específico, qual é a função que ele exerce? Essa função, ela poderia trazer impactos de alguma forma
no trabalho, né, na produtividade, nas entregas desse profissional? Qual é a função? De repente você tem lá uma função, um operador de telemarketing, por exemplo, uma função que cabe perfeitamente nesse aspecto da função, sem olhar para os outros ainda, em realizar um home office. Agora, você tem, de repente, um copeiro, né? Por exemplo, que é a pessoa que serve ali a água ou o café, cuida de toda a copa da empresa, né? Com toda a dedicação ali. Não tem como é que vai fazer o home office, não é verdade? Ou funções que dependam de outras coisas, que tenham sinergias muito com outras áreas, e aí não vai funcionar tão bem, estando, no caso, no home office. Olhe para Pessoal, só um momentinho que nós já estamos solucionando aqui a questão da nossa internet, que acabou de dar uma pequena quedinha, mas a gente já vai restabelecendo. O que o Ronaldo vem trazendo aí com relação ao home office, com certeza é algo muito importante. Realmente temos algumas funções, algumas atividades que cabem muito bem no home office, né? E nós temos outras funções que realmente acaba tendo uma grande dificuldade, né? Tem funções que você precisa estar no ambiente de trabalho, você precisa estar na empresa para você executar, como é justamente o caso da copeira que o Ronaldo comentou, o caso de um auxiliar de limpeza, enfim, algumas funções operacionais e que realmente trazem. Vamos lá, que eu acho que ele está conseguindo voltar aqui. Peraí. Olha aí, hein? Estão me sabotando, hein? Me tiraram do ar aí, ó. Nunca me tiraram do ar quando eu apresento. Hoje que eu estou como facilitador, eu tenho um problema técnico. Eu peço desculpas aí. A Priscila, ela reforçou bem aí os pontos. Eu vou seguir, então. Tudo bem, Priscila? Joia. Legal. Eu vinha falando então dessa questão, desses aspectos que deverão sim ser analisados e que nós falávamos disso lá em maio já pela Ágil, que é a questão da função, da atividade, qual é a atividade que desenvolve, é uma atividade que é um pré-requisito de outra, que está relacionada, integrada com uma outra situação. E também, olha só, um aspecto muito importante que nós recomendávamos para que o gestor, o empresário olhasse, é o perfil, né? Tem perfil comportamental, no caso, o profissional, o colaborador. Tem profissional colaborador que tem um perfil mais aderente para praticar um home office, ele tem um poder de foco, concentração maior, por exemplo, né? Não dispersa tanto. Tem outros, talvez, que tenha isso um pouco menos, ele tenha mais de outras características, mas dessas não. Então, tem que olhar para a questão do perfil. É fundamental. Se o profissional não tiver perfil para atuar de forma home office, esquece. Essa conta sua, no caso, que inicialmente é só financeira, ela não vai fechar. E para fechar esse entendimento da dica ágil que nós trouxemos lá em maio, nós falávamos da condição. Então, assim, qual é a condição para que esse profissional pratique o home office, né? Pós o isolamento naquela ocasião. E quando eu falo, no caso, essa condição, eu acrescentaria, até naquela ocasião nós não citamos, mas eu acrescentaria hoje também a questão da tecnologia, né? Porque lá atrás nós falamos da condição, que era a questão da estrutura física, a condição que ele tem na casa dele, se ele tem um local adequado para ele poder trabalhar, ou apartamento, né? Um ambiente adequado, mas não só isso, a questão da tecnologia, que a gente vai falar já na parte um pouquinho aí que eu separei para vocês aqui, que envolve a RH, mas desde um equipamento até um sinal de internet, etc. e tal. Então, eu só estou citando isso porque realmente já era previsto, pelo menos para nós aqui, que temos vários especialistas na Ágil Escola de Negócios, que estuda cenários, né, que faz essas análises aí futuras, e nós falamos disso lá em maio, e também o que é bem interessante, também falamos, eu acho Mas nós estamos aí. Olha, eu voltei, legal.
Nós tivemos também essa live em abril, que nós trouxemos a nossa facilitadora, a psicóloga, né, a Luciana Meireles, que falou a respeito dos aspectos psicológicos e, como a Priscila bem define aí, de inteligência emocional, né? Que envolvia, e lá nós alertávamos lá em abril já para as equipes de RH olhar para isso, né? A pessoa está praticando o home office, mas ela está precisando de um apoio, no caso, em termos de inteligência emocional, uma, entre aspas aí, né? Eu não sou profissional dessa área, uma terapia, um apoio nesse sentido, né? Porque, olha, dentro de casa são muitas as coisas positivas, mas também são muitas as coisas que podem se tornar uma pressão, né? Uma pressão que não cabe para aquele momento. Então, assim, essa é a contextualização inicial aí, Priscila, em cima da sua pergunta, né? Sobre o que eu penso. Legal, Ronaldo. Olha, você sabe que eu vou fazer uma confissão aqui ao vivo, né? E eu sou a profissional que não consegue se adaptar no modelo home office, né? Teria até uma flexibilidade para trabalhar em casa a hora que eu quisesse, mas assim, a minha produtividade é realmente assim muito, muito ruim, que assim, que está totalmente alinhado com o que você acabou de falar aí com relação ao perfil de profissional. Eu também já trabalhei com pessoas que tinham muita vontade de trabalhar no modelo home office, porque queria estar mais perto da família, do filho, ou ter um pouco mais de tranquilidade, não pegar trânsito e tal. E, na realidade, no meio do caminho, a pessoa também acabou se dando conta de que a produtividade dela não estava tão legal e que o trabalho acabava sendo comprometido. Então, a gente tem realmente perfil. É possível desenvolver? É possível desenvolver, mas a gente tem realmente uma questão aí que pode atrapalhar nos resultados, né? E o que mais, Ronaldo, o que você pode contar para a gente aí? Eu tenho algumas dúvidas aí, eu vou deixar você falar, no final eu pergunto caso você não responda, mas o que mais você pode dizer para a gente a respeito do home office, principalmente com relação a, talvez, as questões de privacidade, de cuidado com as informações, né? Enfim, o que você pode nos orientar com relação a isso? Olha aí, Priscila, né? Ainda, antes até um pouquinho de entrar nessa sua segunda pergunta, veja aí como é interessante, você citou o seu caso, né? Eu falei antes aí dessa dica que nós trouxemos lá em maio aqui pela Ágil para os empresários, gestores de RH, e você pega esses 4 elementos aí, esses 4 aspectos para análise, e você veja, a sua função, né, te permite fazer um home office, sua função permite, né? Você é proprietária de uma empresa hoje de marketing e você é diretora sócia aqui na sua atividade permite você praticar um home office? Sim, a sua atividade permite você praticar um home office. Legal. Eu vou para o 4º, vou pular o 3º. Você tem condição, estrutura, no caso, para realmente praticar um home office? Sim, você tem. Você tem lá o seu note, a sua internet, a sua sala separada na sua casa, o seu escritório na sua casa, tá tudo certo. Só que na hora que você olha para o 4º aspecto, né, que é o 3º na minha relação, que é o perfil, você mesmo está dizendo, né? Você não tem o perfil dos mais aderentes, né? Eu gosto de falar aderência, não tem certo ou errado. Eu sei, você é uma máquina, no caso, de produtividade, mas você mesmo está dizendo que você não tem o perfil para atuar home office. Então, esse aspecto do perfil já compromete. Agora, você imagina um empresário que botou lá todo o time no home office, primeiro por necessidade, ok. Então, entendemos, né? Mas, mesmo assim, tem que analisar esses itens para ir trabalhando pontualmente de forma assertiva. Agora, hoje, já é possível você tomar uma decisão um pouco diferente, não só pela questão da obrigatoriedade, né? E o que nós estamos defendendo aqui na Ágil é que essa decisão não pode ser pautada só no aspecto financeiro, porque isso pode ser um atalho e pode dar errado, porque pode gerar economia, mas eventualmente depois pode trazer prejuízo em outros aspectos, tá legal? Olha só, eu também separei aqui para nós batermos esse papo hoje, nessa live sobre home office, né? Alguns outros aspectos aí que eu entendo que deverão, né, ser considerados em um processo de análise e tomada de decisão por parte desses gestores, né? Eu vou manter o home office, vou ajustar o home office, vai ser percentual o home office, vou cancelar o home office, mas já fica uma dica aí também para que isso, né, essa decisão seja pautada olhando para esses aspectos aí que nós falamos.
Eu não sou detentor do conhecimento, claro, aqui de todas as áreas que eu vou citar, mas eu vou colocar como pontos de reflexão e provocação para que o nosso público aí analise, tá legal? O que eu fico pensando, né, como um administrador, como um gestor também de empresas e pessoas? A parte da legislação, por exemplo, né? Nós sabemos que o home office, em especial para a questão do CLT, ele foi viabilizado a partir aí de uma legislação. Eu acho que é decreto, não sei exatamente como é que, né, é o termo adequado aí, mas a legislação, que teve toda aquela questão de decretar o estado de emergência, que, se eu não me engano, vale até dezembro, né? Se nós tivermos advogados aí, temos parceiros, né? Os advogados aí que sempre nos apoiam aí com informações, nos ajudando, auxiliando em termos de orientação, que é a Scarmato, né? O escritório de advocacia, a Scarmato Mazzolin e também a Jacinta Advogados. São dois grandes escritórios aí que sempre apoiam aí de forma social, né, a Ágil com informações quando nós temos dúvidas. Então tem a questão aí da legislação, um exemplo, valeria até dezembro, tá? Então, mas e depois que não tiver mais essa legislação valendo, né? Nós poderemos continuar com o home office ou não, né? Vai ter uma mudança? Lembrando que ela impactou muito o CLT, porque aquele que é prestador de serviço, né, ele já está acostumado, tem muitos prestadores de serviço que eles trabalham, sim, em loco, presencial na empresa, etc. e tal, mas a grande maioria executa o trabalho home office, aí tudo bem, né, tá tudo certo, mas olhando para esse mundo aí do contrato de trabalho, da SLT, como que fica essa questão da legislação, né, que viabilizou aí a expansão do home office para algumas categorias, né? Outra coisa, olha só, importante também, que eu acredito que seja interessante os gestores, os empresários analisarem, né? Relações sindicais. Como que ficam aí as relações sindicais? Uma coisa é durante a existência dessa legislação específica, que flexibilizou diante de uma pandemia do Covid-19 e permitiu que fosse feito desse jeito, né? Então, e agora? E depois, na hora que não tiver essa legislação específica, vai ter outra? Vai respaldar? Realmente vai poder, né? As relações sindicais, elas tratam as categorias. Tem as convenções coletivas, os acordos, o que pode, o que não pode, o que paga, o que não paga, o tipo de atividade, insalubre, não insalubre, não é tudo isso? Então, veja, olha a quantidade de coisas que nós temos aí para analisar, Priscila. Legal. Eu gostaria até de fazer uma pergunta, né? Conforme você foi falando aqui, surgiu uma questão que é importante, né? Porque com essa questão da pandemia, muitas empresas só voltam a operar, né, em escritório a partir do ano que vem, né? Esse ano muita gente, principalmente as grandes, muitas já definiram que não voltam mais, até porque já está acabando. O ano que vem tá aí, né? Muitas voltam o ano que vem. Muitas enxugaram estrutura física e muitas têm comentado que realmente o que a pessoa tem chamado aí de novo normal e tal, né? Mas que muitas têm anunciado aí falando que provavelmente muitas funções devem ficar fixas em home office, né? Então, eu sei que você trouxe aí algumas questões relacionadas já à saúde emocional, você trouxe já inúmeras questões que são importantes, mas como que você visualiza essa questão especificamente, né, do profissional, ele estar totalmente, toda a parte do tempo alocado em home office, e por quanto tempo você acredita que um profissional, ele consegue operar nesse formato de forma saudável, digamos? É uma boa pergunta, é uma bela pergunta. Eu vou colocar aqui o meu ponto de vista também, claro. Eu vou recuperar um pouco do que eu falei, né? Porque assim, de novo, a decisão do gestor de RH, a decisão do gestor daquela equipe, a decisão do diretor, a decisão do empresário, eu repito, é aquela minha dica, tem que olhar para aqueles 4 aspectos, pelo menos, além do aspecto financeiro, tá? Então, você vê aí que tem empresas realmente, né? Não importa o tamanho, tá? Falando, principalmente grandes, até eu diria, vamos eliminar todas as estações de trabalho, os pós de trabalho, a estrutura, vamos enxugar, porque nós aprendemos, é oportunidade. Ok, muito positivo, né? Só que a provocação que eu fiz anteriormente, que
diz respeito à legislação, ela traz algumas reflexões nesse sentido. Pode, não pode, até quando. Então, você, de repente, que olha para o lado e vê o seu parceiro, o outro competidor, seu concorrente, tomando uma decisão dessa, por exemplo, e com ele está dando certo, não significa que vai dar certo para você. Por exemplo, se você tem muita gente, muito colaborador, funcionário, que está no regime de trabalho ali do CLT, por exemplo, tem um rigor um pouco maior em termos de legislação e tal. De repente, essa empresa que você está ouvindo falar isso, é uma empresa que ela atua no modelo permitido pela legislação de prestação de serviço. Então, pode, você concorda? Só que assim, pode, só que fica de novo a recomendação para ele olhar também. Porque muitas vezes vai colocar lá os prestadores todos no home office e algum daqueles elementos, aspectos não foram observados e essa produtividade que a gente vai falar já já também vai cair, não é? Então, eu acho que tem que olhar isso. O que é bom para um pode não ser tão bom assim para o outro. Logicamente que nós temos que olhar para o mercado e aplicar as boas práticas. Isso eu sou totalmente a favor. Pegar os cases de sucesso, mas não significa que o case de sucesso de um vai ser o seu case de sucesso. A sua categoria permite você acabar com a sua estrutura física e transformar tudo em home office? O acordo coletivo permite, né? As convenções coletivas permite, a legislação vai permitir. E aí tem outros aspectos que eu já emendo aqui um pouco eu acredito que eu tenha respondido um pouco aí do que você perguntou, que a gente poderia entrar em outros aspectos, como a parte que envolve também bastante os gestores de RH. Tá certo? Certo. Não, você que manda, eu posso seguir? Pode. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, porque assim, já que você entrou nessa questão da parte do RH e tudo mais, né? Só para a gente não deixar de reforçar essa questão que eu acho que é importante, né? A questão do sigilo das informações, né? Porque assim, quem trabalha mais assim, não necessariamente em nível executivo, mas eu já vi isso muito acontecer em nível executivo, né? Casais, né, que trabalham na mesma área de atuação, e elas trabalham em empresas que, de alguma forma, elas podem competir, né? E de alguma forma, podem concorrer. Como você vê essa questão? E eu não sei, fala um pouquinho para mim de como você enxerga essa questão quando ambos estão fazendo home office e ambos estão tratando de questões particulares do seu concorrente. Então, Priscila, olha só, eu vou até passar aqui um pouquinho, eu fiz algumas anotações, eu vou pular aqui a parte do RH e eu quero falar um pouquinho disso também, tá? Eu anotei isso daí, é muito importante realmente esse ponto aí, eu tinha guardado ele aqui mais pro finalzinho, eu vou colocar ele aqui agora, tá bem? Você falou bem, essa questão aí que você levantou é uma questão realmente que remete a uma preocupação grande, claro, né? No aspecto, assim, pelo olhar administrativo de gestão, claro, isso não está entrando no mérito de família ou de casal, né? Confiança, vida pessoal, não é nada disso. Isso é a interpretação, é a leitura que os clientes ou os órgãos, no caso, envolvidos, as instituições envolvidas no seu negócio, como que eles vão entender esse tipo de situação. E aí você deu o exemplo, né? Você falou assim, você tem lá você usou o casal, poderia ser qualquer outra situação. De repente, um homem, né? Ele é funcionário, é um executivo, não vou nem entrar no executivo, um cargo tático aí, de repente, não precisa nem ser estratégico, de uma empresa A de tecnologia forte, e a esposa, de repente, a mulher, é uma também profissional especialista na área tática, de uma empresa também de tecnologia na área, né, da empresa B lá. Então, como tratar isso? Claro que muitos podem até comentar assim, falar assim, mas independentemente do home office, isso poderia acontecer, né? Não, um pouco, ok. Mas não é só isso. Por quê? A questão ali, cada um está na sua companhia, está no seu trabalho. Quando você vem para sua casa, por mais que a gente tenha aquela situação de ainda estar processando um pouco de trabalho, o que não é todos, né? Muitos realmente desligam corretamente.
não chega ao nível de ter que ficar tratando estratégia, falando, etc. e tal, né? Agora, quando você realmente traz o seu trabalho, a sua empresa, a sua função, a sua atividade para dentro da sua residência, casa, apartamento, logicamente que gera algum tipo de desconforto também nesse sentido, principalmente em relação como que os stakeholders, esses envolvidos na sua operação, vão enxergar isso, sabendo que pode ter ali um dado confidencial, um documento sigiloso, uma estratégia de lançamento, qualquer coisa do tipo. Imagina, inclusive, a insegurança que pode gerar para o próprio casal, nesse exemplo, né? Estamos apenas ilustrando a situação, a insegurança para eles que são éticos, são corretos, são honestos, eles terem essa preocupação excessiva para que isso não aconteça ou que sem intenção isso ocorra. Imagina a pressão que fica em cima dessas pessoas. Então, de novo, nós cairemos na situação que eu estou provocando aqui e que a Ágil trouxe em maio desse ano, né? A respeito de olhar para aqueles 4 aspectos. Esse aspecto que você citou, ele está encaixado onde? Veja aí, na função, um pouco, e na atividade, muito. Nesse caso, não é o perfil e não é a condição, é a atividade principalmente. Então, veja como a gente consegue casar essa análise, tirando do financeiro, olhando para esses 4 aspectos. Tá? Então, a sua pergunta realmente ela é importantíssima, e o empresário aí que está nos acompanhando tem que realmente ficar atento. Se é uma empresa de porte médio, porte grande, que já tem uma área de compliance, uma área que cuida ali da conformidade dos processos, uma área de qualidade, uma área de auditoria, como tem muito aí no segmento financeiro, certamente eles se preocupam com isso. E não é uma preocupação, de novo, só da empresa, é uma preocupação também do funcionário, do colaborador, porque até onde é minha responsabilidade se eu, sem intenção, cometi uma falha relacionada à quebra de um sigilo, qualquer coisa do tipo, e eu serei penalizado? Eu posso até perder o meu emprego, porque fica a conotação de que eu quebrei a regra, né, da questão do sigilo, conformidade, etc. e tal, só que foi algo totalmente não intencional. E aí nós voltamos novamente para o aspecto que nós estávamos falando um pouco, que era aquele aspecto do RH. Você concorda? Claro, concordo completamente. Legal, bacana. E alguns aspectos, Priscila, que envolvem aí a questão do RH. Olha aí, mandar aí um oi aí, ó, o Vitor Ribeiro aí, o CEO da Janela do Empreendedor, que chegou em São Paulo hoje, mandou aí uma mensagem falando, sou fã de vocês. Muito obrigado aí, Vitor. Nós da Ágil somos fãs também e associados aí da Janela do Empreendedor. Um abraço para você e toda a diretoria. Legal. Então, olha só, gestores e RH, por exemplo, né? A preocupação, né? A preocupação é maior ainda e adicionais com o colaborador que atua no modelo CLT, como eu falei, né? Tem que ter esse olhar diferenciado, no caso, para aquele prestador de serviço que faz jobs, que antes atuava presencial, o projeto dele era presencial, de repente, e passou a atuar também home office, não mais presencial, ok. Então, principalmente CLT e essa categoria, né, esse formato de prestador de serviço. Agora, nós falamos aqui, lá em abril, sobre os aspectos que envolvem a inteligência emocional, que são os aspectos relacionados aí ao psicológico, né? E como é que está isso? Como é que você bota lá os profissionais para trabalhar home office, não mais tanto pela obrigatoriedade, mas por uma questão estratégica hoje, né? Como é que você coloca lá os profissionais? Como é que eles estão? Como é que está essa inteligência emocional? Como é que está o andamento disso dentro da casa deles? Seja o homem, a mulher, não importa o sexo ou o gênero, não o idoso, né? A melhor idade aí, mas a pessoa de maior idade, de mais jovem, não importa. Como é que fica essa inteligência emocional? O RH está olhando? O RH, quando você fala de uma empresa de porte médio, principalmente porte grande, ok, você tem isso devidamente segmentado dentro, departamentalizado, mas você tem pequenas empresas, eventualmente, que ainda estão se estruturando, né, para alcançar aí um porte médio ou grande, e de repente não tem isso ainda tão bem definido, um RH. Então, mas como é que está isso? Como é que os seus
colaboradores estão se saindo, eles estão precisando de apoio, não estão. Então, imagina isso 100% home office, né? É outra pegada. Uma coisa é você falar que faz o home office pela necessidade da pandemia, obrigatoriedade. Outra coisa é você falar que faz o home office por estratégia adotada. Ok. Nas duas situações, você tem pontos negativos e pontos positivos. Como eu falei no início, nós não estamos defendendo aqui se é certo ou errado. Tem coisa certa e tem coisa errada. O que nós estamos provocando aqui na Ágil é a reflexão para uma melhor tomada de decisão, tá legal? Outro aspecto aí importante que envolve o RH, Priscila, e que normalmente você não ouve falar tanto, né? Aspectos de reembolso. E aí, que tipo de reembolso o funcionário ou o prestador, né, que está previsto em contrato, negociou, ele tem? As comprovações. E mais um Voltou aí? Hoje, Voltou. a primeira vez, a minha internet aqui, ela tá realmente deixando a desejar. Eu peço desculpas aí. Mas, Priscila, nós estamos falando dos reembolsos, né? Prestador de serviço, tem reembolso de refeição. E no home office, continua tendo reembolso ou não? Funcionário, tem algum tipo de reembolso, né? E nós podemos falar reembolso aí, por exemplo, ele passa até alguns custos adicionais. Também não se ouve falar tanto, não são todas as empresas que entregam um mobile, um aparelho celular, dependendo da atividade, da função, um notebook, ou um computador, um pacote de internet, ou seja, reembolso / ajuda de custo. Outra coisa, você gasta água, você gasta energia elétrica, você precisa de uma mesa adequada, tem a questão da ergonomia, que as cadeiras têm que ser adequadas. E aí, como é que fica isso? E como eu falei, eu não tenho resposta para tudo, eu tenho o meu ponto de vista, mas como é que fica, né? Toda essa questão, no caso, que envolve, né? Eu consumi energia, eu consumi água, eu tenho que ter uma cadeira adequada, senão eu posso me machucar, né? Sem a cadeira adequada. E aí eu já entendo, olha só, eu estou usando uma cadeira que não é adequada, diferente da cadeira que tem na frente, da cadeira que é adequada, ergonômica, a gente falando, né? A questão da CIPA, a comissão, né? Interna de prevenção de acidentes, está lá olhando isso. Só que aí eu machuco minha coluna. E aí, isso é um acidente de trabalho? Ou isso não é um acidente de trabalho? Não é isso? Pois essa é o X da questão, né? Muitas dúvidas nessa questão aí. Você acredita que existem outros aspectos ainda? Tem outros aspectos, Priscila. Eu vou citar aqui, até para a gente não se prolongar tanto, né, na questão da... A gente já está avançando um pouquinho da nossa hora, mas vamos lá. Eu vou passar aqui alguns outros aspectos que são importantes, né? Ainda falando dessa questão da redução do reembolso, do reembolso, ajuda de custo, o desgaste do equipamento. E aí, como é que faz? Vai desgastar o equipamento, né? Aí nós falamos que entramos nessa questão da ergonomia, de outros, os cuidados com a saúde, acidente de trabalho. O que é acidente de trabalho se a pessoa trabalha home office? Me diga, é o acidente de trabalho que ela tem naquela jornada dela, mesmo se ela deu uma pausa e desceu no condomínio dela para dar uma respirada de 10 minutos, 5 minutos, e houve um acidente na escada. Isso é um acidente de trabalho? Né? Então, veja aí que, na realidade, são muitas as questões aí, né, que envolve essa parte que eu acredito que está mais ligada diretamente à parte do RH aí, e que o RH tem que dar uma olhada. A saúde psicológica, a inteligência emocional, terapia, por exemplo, né? Tudo isso. Isso também envolve reembolso, envolve ajuda de custo. A empresa fornece isso ou não. Tá certo? Tá certo. E assim, surgiu mais uma situação aqui que é interessante, que é a questão do suporte técnico, né? O suporte, o cara do TI, né? Claro, hoje a gente tem vários recursos aí para acesso remoto e tudo mais, mas digamos que numa empresa você tem alguns protocolos que normalmente são seguidos, como, por exemplo, não comer na mesa de trabalho, para você não, né, evidente, para não cair sujeira no teu equipamento e aquilo não estragar o equipamento e tudo mais. Mas uma vez que você está em casa, você como empregador, por exemplo, você não tem muito controle de saber se a pessoa derrubou um suco, derrubou
alguma coisa em cima do equipamento. Se esse equipamento quebra, como fica? Como você vê isso? Então, perfeito. Isso está muito relacionado a essa questão do reembolso, da ajuda de custo, da comprovação, vai ao encontro, né? Daquilo também da questão do acidente de trabalho. Então, você tem aí a questão, eu vou até responder um pouco isso, e eu vou além da questão da segurança. Resgata lá o item de segurança que nós falamos. Você na empresa tem tudo lá, tem o seu data center, o seu rack lá, com seus suítes, né? Tudo direitinho, protocolos de segurança, você tem uma política de TI, e isso não importa se você é pequeno, médio, ou grande ou micro, você tem que ter uma política de TI, e de repente acontece isso. Na política de TI, apesar desse exemplo seu ser uma questão também de bom senso, né? Na política de TI está dizendo lá que não pode comer alimentos né? Naquela função, naquela atividade. E a pessoa come ali, estragou o equipamento dela, né? Nesse caso, ou que fosse da empresa, que a empresa forneceu. E aí, como fazer? Isso se encaixa como, né? Isso é dever, essa manutenção da empresa ou é do funcionário, né? Foi um descaso do funcionário? Não foi? Então, veja, como comprovar tudo isso? Então, tem um aspecto legal aí envolvido imenso. E eu vou até complementar, Priscila, em cima dessa área de TI, antes de entrar na parte de administrativa aqui, que é o seguinte, você tem protocolos de segurança. Nós falamos de atividade de função. Da parte de um lado, está tudo lá, os protocolos, está tudo seguro, as chaves de acesso e tudo mais. Só que no lado da residência, por exemplo, né? Você tem lá a mesma segurança eu digo assim, na conexão, na saída daquele dado, na hora de entrar em um sistema. Existe uma VPN, foi criado, né, esses túnel aí, né, na TI aí, para trafegar aqueles dados, ou não? Está indo via um sinal de internet normal, sem protocolo de segurança, ou está indo via e-mail, porque eu estou home office. Então, assim, são muitas as variáveis, são muitos os aspectos, e é por isso que aqui na Ágil nós estamos trazendo esse assunto para o nosso público, para realmente causar aí entre aspas, essa polêmica, né, de reflexões e provocar aí a intenção de análise por parte do empresário. Tá legal? Legal, Ronaldo. A gente vai caminhando aí para a reta final aí da nossa live semanal ágil, que hoje nós estamos falando sobre home office, né? E trazendo aí dicas e os grandes desafios desse novo formato aí não novo, mas mais recorrente formato de trabalho. E você gostaria de complementar aí, como que você gostaria de trazer aí como uma dica, né, efetiva aí para quem está nos assistindo, para quem está nos assistindo hoje? Eu vou fechar só com mais um item aqui, tá? Que é a questão administrativa, e eu já vou dar essa dica então. Sobre as questões administrativas, a gente tem que olhar assim, o resultado do colaborador ou do prestador, né? E também eu pensei sobre a questão do monitoramento, como fazer o monitoramento de indicadores, de métricas, né? No home office isso tem que estar bem definido, se o ambiente é favorável ou não, já falamos, o controle do tempo, usar tecnologias. Eu sei que tem empresas, por exemplo, de call center, que controlam ali a tela, o acesso, pausa, café e tudo mais, por meio de tecnologias. Mas e você que está pensando em fazer aí o home office completo também, ou parcial? Você está preparado? Você consegue cumprir esse pré-requisito, né? Outra coisa que é importante, que nós até falávamos, Priscila, nos bastidores da live aqui, a concentração, o foco, né? E aí, como ter o foco? Por exemplo, você pega aí a família, né? Ela está no mesmo ambiente, de novo, não importa homem, mulher, jovem, adulto, tal. E aí, ela tem outras prioridades. Você tem a prioridade de trabalhar e manter o foco ali no trabalho. Mas aí você tem outras pessoas também com outras prioridades. Como é que isso fica prejudicado ou não prejudicado se você não tem aquele elemento que eu coloquei, aquele aspecto da condição, da estrutura, para poder entrar ali e fazer o seu trabalho? Isso vai cair a produtividade, com certeza. E para você que tem dúvida, né, sobre produtividade, a gente pode falar de forma bem simplista, que é ser produtiva, a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de gerar resultados, suas entregas, no caso, ou cumprimento de metas de forma eficiente, tudo isso envolve produtividade, tudo isso é produtividade, tá? Priscila, e para fechar, eu prometo... Travou mais um pouquinho. Voltou aí? Voltou. É isso aí. E para fechar aí, antes da dica, né? Mas também já cabendo aí até como a dica, uma questão final
que nós também tínhamos conversado um tiquinho aí antes da live, estamos batendo esse papo, que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, meu amigo, minha amiga, né, empresário, empresária, gestor de RH, profissionais que têm alçada aí para decisão, além de tudo isso que nós falamos, dá uma olhadinha também para ver se a sua decisão de home office, não importa, percentual pequeno, médio, grande, tudo, pouco, nada, nós não estamos discutindo isso, tá? Nós estamos querendo que você analise. Então, olha para a LGPD, consulta aí um especialista e veja o que você também precisa adequar nessa questão do home office em relação a essa lei, que é uma, apesar de estar sendo falada há tanto tempo, é uma novidade agora que veio para valer, né? E também diz respeito aí à questão do sigilo, confidencialidade de dados do cliente, do consumidor, de qualquer pessoa, tá legal? A minha dica, então, para vocês aqui no nosso painel da live semanal, você me pediu, eu vou ficar na dica. Faça uma reflexão, convoque o time, se não tiver um time, parceiro, sócio, alguém aí, um amigo que tem experiência, e faça análise, reflita sobre essas variáveis que nós falamos aqui, esses aspectos. São atividade, o perfil e a condição de se praticar o home office no home office. Esses 4 elementos aí. Essa é a dica de hoje. Perfeito, Ronaldo. Eu adorei as suas dicas, eu adorei a live de hoje. Esse é um conteúdo que realmente eu gostaria muito de ter participado aqui mesmo. Coincidentemente, deu certo de eu estar aqui conversando contigo. É um tema que eu adoro, porque eu vejo o grande desafio de algumas pessoas que precisam trabalhar em casa e tem que lidar muitas vezes com a rotina escolar, que agora também foi inserida no ambiente residencial. Então, assim, são muitos os desafios, né? Então, com as dicas que você trouxe aqui hoje, com certeza a gente vai poder refletir melhor, decidir melhor, avaliar melhor o perfil, o modelo, o formato, continuidade ou não, e até mesmo a questão da legislação, das normas, se atende às regras do sindicato, da CLT, enfim, né? Eu espero que a única coisa que eu espero é que tudo isso, né, que a gente está vivendo, que a gente viveu aí nesse ano de 2020, a gente já está num ritmo aí de mais aquecido, né? As coisas estão retomando aos poucos aí, mas eu espero que o ano que vem a gente tenha realmente um cenário, né, um pouco mais favorável, tá bem? Então, a gente está caminhando aí. Eu agradeço imensamente pelo conteúdo que você trouxe aí, riquíssimo para nós hoje. Ronaldo Vitória, CEO da Ágil Escola de Negócios, facilitador da Ágil no tema administração, processos, operações administrativas, né, operações empresariais. Então, assim, quem acompanhou aqui, quem vai acompanhar aí a versão gravada depois, com certeza vai poder absorver um conteúdo muito rico, muito legal e muito produtivo, tá bem? Então, eu agradeço a audiência que esteve aí conosco hoje. Ronaldo, você quer deixar mais algum recado? Não, como é que tá? Tudo certo aí? Mandar um recado aí. Mandar um recado para o pessoal acompanhar aí nosso canal no YouTube, Ágil Escola de Negócios, e pedir o apoio de vocês aí para se inscreverem no nosso canal. Da minha parte, eu agradeço a oportunidade que você, como diretora de marketing, abriu, né, para mim vir até aqui como facilitador. É um grande prazer. Muito obrigado aí a você e a todos os profissionais da Ágil e ao público que nos acompanhou. Legal, Ronaldo. Eu, como sócia e diretora aí do marketing da Ágil Escola de Negócios, eu vejo quanto é importante esses conteúdos que a gente vem criando aí de forma gratuita, de forma estruturada, de forma organizada. A gente está num momento de crescimento muito legal. A gente tem visto quanto as lives têm feito diferença no nosso dia a dia, no crescimento da audiência, nos nossos resultados. Então, eu fico muito feliz de fazer parte. Eu fico muito feliz de pertencer a isso tudo. E eu convido a todos que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, que realmente sigam os nossos canais nas redes sociais, Ágil Escola de Negócios no Instagram, Ágil Escola de Negócios no Facebook, no YouTube. E em breve a gente vai ter novidades aí com relação a novos canais digitais, tá certo? Então,
Eu deixo aqui o meu forte abraço, né? Sintam-se abraçados. Ronaldo, muito obrigada e até a próxima.